A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha leituras, estudos, meditações e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar em Salmos 62. Diz o versículo 1: A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. 2. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei grandemente abalado. 3. Até quando maquinareis o mal contra um homem? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. 4. Eles somente consultam como o hão de derribar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras. Com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. 5. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. 6. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa. Não serei abalado. 7. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Verso 8. Confiai nele, ó povo. Em todos os tempos derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. 9. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. 10. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. 11. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. 12. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Vemos aqui neste salmo de 12 versículos que o salmista aqui diz que a alma dele espera somente em Deus, que é de Deus que vem a salvação dele. É dessa forma que nós devemos viver a nossa vida aqui na terra. Se confiamos em amigos ou muitas vezes no pai e na mãe, em familiares, podemos nos decepcionar. Estamos vivendo dias em que muitas pessoas estão sem o apoio dos pais. Muitas vezes porque os pais não podem ajudar, não porque não querem. Existem aqueles que de fato não querem, mas muitos não podem. E como eles não podem ajudar, eles ficam enraivecidos, muitas vezes contra os filhos, esperando que os filhos avancem e prosperem. Então, a sua confiança, a confiança da sua alma, deve estar somente em Deus. Por que somente em Deus? Porque Deus criou os céus e a terra, porque Deus é o dono do ouro e da prata. Ele mesmo disse a respeito dele isso. No livro de Ageu, no capítulo 2 e no verso 8, ele conversando com o seu povo, usando o profeta Ageu, orientou o profeta para que dissesse ao povo: diga ao povo que minha é a prata e que meu é o ouro. E Deus disse para Ageu informar o povo que se dedicassem a erguer o templo, porque se erguessem o templo, ele próprio os abençoaria nas demais áreas da vida de cada um deles. Então, o convite desse salmo, logo no versículo 1, é que a sua alma espere somente em Deus.
Quando a sua alma espera em Deus, ele abre a porta daquilo que é impossível. Paulo, falando da grandeza de Deus, disse na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 9: aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem subiu ao coração do homem, são essas as coisas que o Senhor reserva para aqueles que o buscam. Então, se você busca a Deus, o próprio Deus abre a visão para que você veja aonde estão as fontes das águas, para que você sacie a sua sede no tempo da sequidão. Ainda Jesus disse em Mateus, no capítulo 6, no verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas vos serão acrescentadas. Nos versículos anteriores de Mateus, no capítulo 6, no versículo 25 ao 32, Jesus fala para os seus discípulos que não se preocupem com o que comer, com o que beber e com o que vestir, porque o Senhor dá o alimento para os passarinhos, mesmo que eles não trabalhem, que o Senhor tem derramado vestes lindas sobre os lírios do campo, vestindo os lírios do campo com uma roupa que nem mesmo os empregados que trabalhavam nos palácios, no palácio do rei Salomão, um dia vieram a vestir. Deus é aquele que veste todas as flores, é aquele que veste a erva do campo e é aquele que também derrama aquilo que você necessita, independente da área que for. Se for no setor do trabalho, ele abre porta para te dar instrução, conhecimento, revelação, informação para que você avance na sua carreira. Você está desempregado? Se você colocar a sua fé em oração, em um propósito, esperando somente em Deus, Ele lhe trará na sua mão a bênção da porta aberta e da multiplicação. Em Apocalipse, no capítulo 3, ali nós encontramos um verso que diz que eu pus diante de ti uma porta aberta, e a porta que eu abro, ninguém fecha, e a porta que eu fecho, ninguém abre. Quem sabe você estava até ontem em uma porta e essa porta se fechou e agora você está preocupado, preocupada com relação a essa porta. Saiba que quando uma porta se fecha para aquele que confia em Deus, outras portas estão sendo abertas. Peça que ele mostre para você quais são as portas que ele tem reservado para a sua vida. No verso 2 ele fala que só Deus é a minha rocha e a minha salvação. O salmista aqui, ele diz que Deus é a rocha dele. A rocha representa o lugar de segurança, um lugar firme, um lugar onde ele pode colocar os seus pés e se apoiar tranquilamente, porque a rocha tem segurança. O Senhor é a nossa segurança. Ele é a minha salvação. Ele é aquele que, no momento em que eu estou em angústia, no momento em que eu estou em perigo, no momento em que eu estou em aflição, no momento em que estou em depressão ou em alguma situação de necessidade, é Ele que é a nossa salvação. O salmista escreveu aqui no verso 2: só Ele é a minha rocha e a minha salvação, é a minha defesa, não serei grandemente abalado. Veja que o salmista aqui aponta que Deus é a segurança dele, a única segurança dele quando ele fala que é a rocha. É também a salvação dele. Nos momentos de angústia e de incerteza, ele recebe o livramento e ele é salvo pelo Senhor. E também Deus é a defesa dele.
quando você é atacado, acusado, condenado por dedos de pessoas que apontam-se para você para dizer que você não pode, não é, não consegue, não merece. Quem são essas pessoas para apontar o dedo para você, querendo dizer algo sobre você, se é Deus que é a tua rocha, se é Deus que é a tua salvação? Deus mesmo os condenará. Em Isaías, no capítulo 54, no versículo 17, está escrito assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, tu em juízo a condenará. Essa é a herança dos filhos de Deus. A herança de que aqueles que te acusam, que usam a língua para te acusar, o Senhor é a tua defesa. Aqui no versículo 3, o salmista faz uma pergunta: até quando maquinareis o mal contra um homem? Até quando? Sereis mortos todos vós. Sereis como uma parede encurvada e uma sebe pouco segura. O salmista aqui está dizendo: é uma perda de tempo vocês ficarem maquinando o mal contra um homem. Vocês vão gastar o tempo de vocês pensando em fazer o mal contra um homem até quando? Até quando vocês serão tolos de gastarem a vida de vocês fazendo coisas erradas no sentido de buscar o mal do próximo? Quando vocês fazem isso, saibam de uma coisa: vocês serão mortos. Todos vocês que fazem isso serão mortos. Vocês vão ser como uma parede torta, uma parede encurvada e uma sebe que não tem segurança, ou seja, vocês vão cair, vocês vão perecer em razão de buscarem o mal do próximo. E esse verso 3 nos traz um ensinamento: nunca se ajunte com pessoas para maquinar o mal contra o próximo, porque quando você fizer isso, você está armando uma cilada para você mesmo. Aquilo que você planta de mal contra o outro pode não voltar em 1 ano, pode não voltar em 2 anos, mas no curso da vida, aquela força que você aplicou para atacar o próximo, juntamente com outras pessoas, certamente vai voltar para você. Gálatas, no capítulo 6, no versículo 7, está escrito: não erreis, não erreis, não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Ou seja, Deus não se deixa zombar. De Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso também ceifará. No verso 4, o salmista fala assim: eles somente consultam como o hão de derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Então, aqui no verso 4, o salmista está dizendo dos inimigos dele, que eles ficam se consultando, conversando, pensando em estratégias. Como vamos derrubar ele da sua excelência? Muitas vezes você está no caminho certo, fazendo a coisa correta, andando na excelência, e aqueles que aparecem no seu caminho ficam carregados de inveja, de ciúme, por causa daquilo que você tem feito de bom e armam ciladas para destruí-lo. E para essas ciladas, eles se deleitam em mentiras, porque eles precisam mentir, falar inverdades. Com a boca, podem dizer que você é muito bom, que você é excelente, elogiam você com falsidade. É por isso que sempre se recomenda que nunca se deve receber elogios. Nunca se deve aceitar o elogio. Quando uma pessoa vem no seu caminho, no seu trabalho e fica o tempo todo te elogiando, quando não é um elogio sincero, que você percebe que você fez um bom trabalho e você foi ali elogiado pelo seu superior, que você foi elogiado pelo seu cliente, porque você preparou aquele produto
e ele foi muito bem embalado, foi muito bem preparado para aqueles que trabalham no setor alimentício. Quando você recebe esses elogios, tudo bem, mas quando você recebe certos elogios, é necessário estar atento sobre se são verdadeiros, se são sinceros. Todo elogio que coloca no teu coração um sentimento de que você é muito grande, que você é muito superior, são elogios que não devem ser comidos, devem ser jogados fora. Você deve dizer: Deus me guarda desses elogios que podem me trazer prejuízos no meu futuro. Todo elogio que infla o teu ego e que faz você achar que é muito superior às outras pessoas é uma armadilha. É por isso que os elogios devem ser olhados com cautela. Existem algumas culturas que dizem que o elogio foi feito apenas para você cheirar. Você cheira e depois você coloca para fora. Ele nunca deve descer até o seu coração, porque o elogio pode desviar você do caminho da excelência. E o elogio daquelas pessoas que são falsas pode fazer você confiar nelas e pode ser a armadilha para que elas derrubem você da sua excelência. Então, esse versículo 4 também dizem muitos comentaristas de teologia que ele está se referindo a Jesus. Este Salmo 62, que foi um salmo que mostra como Jesus ficaria no momento em que ele estivesse para ser crucificado, que a alma dele, naquele momento, esperava somente em Deus, que só de Deus vinha a salvação de Jesus, que Jesus, naquele momento, disse: só o Pai, o Deus, é a minha rocha, a minha salvação e a minha defesa, porque ele estava sendo acusado de maneira injusta e o próprio Deus era a defesa de Jesus. E Jesus estava dizendo ali: não serei grandemente abalado. Então, quando o versículo 3 e o versículo 4 falam que até quando maquinareis o mal contra o homem, era o que estava acontecendo com o sumo sacerdote e com os principais da sinagoga quando se levantaram contra Jesus. Eles, enquanto Jesus operava os milagres, as maravilhas, eles maquinavam: como vamos matá-lo? Como vamos tirá-lo, pois o povo o adora em razão dos milagres? Eles então ficavam reunidos e consultando como derrubaremos ele da sua excelência. Deleitavam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas no seu interior maldizem. Versículo 5: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Aqui no verso 5, o salmista repete o versículo 1, porque os Salmos é um livro poético, um livro de poesia. E essa poesia hebraica muitas vezes trabalha com a repetição de versos. Então, aqui no verso 5 ele fala: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele, no versículo 6, ele repete o versículo 2. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Então, nós vemos aqui no verso 3: em Deus está a minha salvação e a minha glória. Aqui no verso 7 ele acrescenta a minha glória. Ele já tinha falado que em Deus está a minha salvação, em Deus está agora a minha glória. Quando ele fala da glória, ele fala a minha vitória, a minha realização, as minhas alegrias, o meu sucesso, o meu êxito. É em Deus que eu alcanço a vitória, a rocha da minha fortaleza. Mais uma vez ele repete que Deus é a rocha da fortaleza dele, ou seja, que ele está em um lugar seguro. E o meu refúgio está em Deus. Aqui ele fala que Deus é o refúgio dele. Refúgio
é um lugar em que você se esconde, em que você tem um momento de descanso, quando você está dirigindo por uma rodovia e em que não existe acostamento, muitas vezes no meio do caminho eles colocam um refúgio, que é para que a pessoa possa se afastar daquela pista para que possa se alimentar ou fazer algum reparo no veículo. Então, aquele refúgio é um lugar em que você sai da corrida, sai da pista com alta velocidade. Assim, Deus é o nosso refúgio. Quando nós estamos cansados da nossa caminhada, nós temos o refúgio em Deus. É o momento da oração, é o momento da leitura e da meditação na palavra, é o momento em que nós recebemos uma instrução pelo conhecimento de Deus para voltar a correr a corrida da vida, sabendo qual a rota e a direção que deve ser tomada. Versículo 8 ele fala: confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Não importa qual o tempo que você está passando, tanto no tempo da bonança quanto no tempo da tribulação, é necessário sempre ter o Senhor como a sua salvação, como a sua rocha, o seu lugar seguro, como a sua glória, o motivo da sua alegria, da sua satisfação, o troféu que você está levantando no tempo da vitória, a coroa que você está carregando no tempo da alegria, o, a, os prêmios que você está recebendo no tempo da bonança, tudo, em todo o tempo, a confiança deve estar em Deus. Derramai perante Ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio. Ele é o nosso refúgio. Na hora da angústia, na hora da aflição, na hora da depressão, nós devemos nos refugiar no Senhor, pois Ele nos traz a iluminação. Versículo 9, quando ele fala assim: certamente que os homens de classe baixa são vaidade, ele está dizendo que e os homens de ordem elevada são mentira, ele está dizendo que não importa, seja você de classe baixa ou seja você de classe elevada, o fato é que nós somos como um vapor nessa terra. Nós passamos aqui dessa vida para a morte em muito pouco tempo. O tempo máximo de vida que nós temos aqui na Terra é de 120 anos. Esse foi o limite que Deus estabeleceu após o dilúvio. Deus disse que os seres humanos não viveriam além dos 120 anos. Então, pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Vaidade é aquilo que é vão, é aquilo que não tem valor. O salmista aqui está dizendo que a nossa vida na terra é uma passagem, é muito efêmera para nós gastarmos essa vida pensando apenas nas coisas dessa terra. É necessário pensar na eternidade. Nós somos uma alma tendo uma experiência em um corpo físico. Onde a sua alma vai estar depois dessa vida? Você já pensou na sua salvação? A salvação da sua alma? Com quem você vai passar a eternidade? Deus revela na palavra que existe um céu e que existe um inferno e que ele deseja que todos venham a morar com ele no céu. No Evangelho de João, Jesus, conversando com Nicodemos, ali no capítulo 3, disse para ele que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E no versículo 17 desse capítulo 3 de João, está escrito que ele veio não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. Mas aquele que nele não crê já está condenado. Então, creia que Jesus é o Filho de Deus e creia que, estando nele, você tem a salvação da sua alma e a sua alma viverá na eternidade com Deus. O tempo nessa vida
para você que está preocupado demais com os problemas dessa terra, é muito insignificante. Por mais que você sofra nessa terra, será pior o sofrimento da sua alma na eternidade. Então, invista na sua espiritualidade, invista na sua eternidade. Esse Salmo 62 mostra o salmista investindo tudo em Deus. Quando ele fala aqui no versículo 1, a minha alma espera somente em Deus, ele está dizendo justamente a respeito da alma dele, porque a nossa alma governa o nosso corpo. Quando a nossa alma está ligada somente em Deus, o nosso corpo físico não padece nos momentos de tribulação e angústia, porque a nossa alma, que corresponde à nossa mente, onde estão o centro das nossas emoções, dos nossos pensamentos, governa sobre o nosso corpo, para que nós não fiquemos abatidos, mas que nós venhamos arregaçar as mangas e lutar para conseguir sair da situação de desespero e de angústia. Perceba que pessoas que não confiam em Deus muitas vezes caem em desespero e algumas chegam até a cometer o suicídio, porque o desespero da alma é grande. Elas não sabem em quem pedir socorro. Mas o salmista aqui fala: a minha alma espera somente em Deus. Então, tendo a alma que espera somente em Deus, ele, mesmo na situação mais difícil que passa, ele tem a Deus como a sua rocha, como a sua segurança. Ele tem a Deus como a sua salvação, aquele que guarda das situações de perigo. Ele tem Deus como seu refúgio, aquele em quem ele pode sair da corrida da vida e receber instrução e descanso para retomar a corrida da vida na rota certa. Então, no 10 ele fala: não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Ou seja, muitos que são justos, quando veem que estão sendo oprimidos por aqueles que estão no poder fazendo a coisa errada, chegam a pensar assim: eu vou deixar de fazer a coisa certa e eu vou confiar na opressão. Ou seja, eu vou passar para o outro lado, para aqueles que fazem o mal. E ao invés de eu ser o oprimido, eu vou me juntar com os opressores. Eu vou começar a confiar na opressão. Eu vou caminhar para a rapina, porque eu estou cansado desse sofrimento. Então o 10 traz esse conselho: não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Então o salmista está dizendo: não confie nisso. Não confie em desviar-se para o caminho do mal, porque você pode, e se você tiver as suas riquezas aumentadas, mesmo no caminho do bem, não coloque o coração na riqueza, porque as riquezas da terra, elas podem te enganar, podem fazer você começar a pensar que é superior aos outros, podem fazer você pensar que não precisa de Deus, podem fazer você ficar preso nessa terra, esquecendo que existe uma alma que você precisa dar conta diante de Deus. Então, nunca passe para o lado dos opressores, não confie na opressão, não se desvaneça na rapina. E se você tiver as riquezas aumentadas, desfrute delas na terra, agradecendo a Deus, mas sempre tenha o versículo 1 como a tua direção. A minha alma espera somente em Deus. Seja na riqueza, que a sua alma espere somente em Deus, para desfrutar da riqueza, agradecer pela riqueza e usar a riqueza para fazer o bem para outras pessoas, porque a sua alma precisa estar reservada para Deus. Seja também na situação de angústia e de aflição, espere somente em Deus. Não confie na rapina e não se entregue para a opressão, como diz o verso 10. O 11. Uma coisa disse Deus, duas vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus.
Ou seja, o salmista, na sua relação com Deus, pôde ouvir Deus dizendo: o poder pertence a mim. E o salmista diz assim: Deus disse isso uma vez, mas eu lembrei disso 2 vezes no meu pensamento para não esquecer. Quando ele fala assim, eu ouvi uma vez, mas eu ouvi 2 vezes, é como se o salmista dissesse assim: quando Deus fala, eu respeito demais. E eu respeito tanto que quando Deus fala para mim uma vez, eu repito para mim. Foi Deus que me disse que o poder pertence a Ele. Foi Deus que me disse que o poder pertence a Ele. E quando Deus fala, a palavra dele é verdadeira. Então eu vou repetir mais uma vez para mim mesmo que o que Deus me disse, para que eu não me esqueça. Que nós possamos, ao ouvir a voz de Deus, repetir aquilo que Deus falou para nós, para fazer a nossa alma se lembrar em todo o tempo aquilo que Deus nos falou. Versículo 12: A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Então, no verso 12, ele reconhece que ele muitas vezes pode errar. E ele, no 12, fala assim: se eu errar, eu sei que o Senhor tem a glória e ele também tem a misericórdia. No dia que eu errar, eu sei que a misericórdia também pertence ao Senhor. Também, no dia em que eu falhar, o Senhor vai estender a misericórdia sobre mim. Mas uma coisa eu sei: o Senhor vai retribuir a cada um segundo a sua obra. O Senhor vai me retribuir por aquilo que eu faço de errado, vai retribuir o que fazem de errado contra mim também. E o Senhor, quando eu estiver com, versículo 1, a minha alma somente em Deus, no último versículo 12, a misericórdia vai estar sobre a minha vida. Então, o Senhor é sempre bom. Espere somente em Deus. Quando a minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação, nós vamos receber a Deus, que só Ele é a minha rocha e a minha salvação. Ele é a nossa defesa. Não seremos abalados quando estivermos nele. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida nesse dia. Se você ouviu essa palavra e ela tocou no seu coração, transborde na vida de outras pessoas, compartilhando esse vídeo para que as pessoas possam ter a esperança somente em Deus e possam saber que Ele é a nossa rocha, a nossa salvação e a nossa defesa. Independente das circunstâncias e das situações, Ele está sempre conosco. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Com Ele está a glória que Ele derrama sobre nós e também a misericórdia, como diz no versículo 12, no dia em que nós cairmos ou falharmos em alguma coisa. Ele é a nossa glória, a nossa misericórdia, Ele é o nosso Deus. Deus abençoe. Amém e amém.